Bem, na última aula, então, desse curso sobre direito e globalismo, com este foco na questão do aborto, nós vimos, então, como começou este movimento de virada das ações dos globalistas, que nós podemos chamar assim, dessas organizações internacionais aliadas ao Conselho Populacional, que criou este pool, vamos dizer, este clube de cavalheiros das organizações, das fundações internacionais, junto com o governo americano através da USAID. E como eles tiveram esta virada de uma abordagem médica para uma virada mais voltada para as artes ou para a ciência da sociologia. É importante mencionar aqui, além do relatório Kissinger, que eu já mencionei, que tinha o objetivo de implantar uma política de controle de natalidade, de banalizar o uso de concepcionais, de esterilizar em massa as pessoas e criar uma mentalidade contra a família, eu preciso citar aqui um trecho do relatório Kissinger de 1974, a pedido do presidente Gerald Ford dos Estados Unidos, um trecho desse relatório que diz, abre aspas, página 111, é preciso ter como prioridade educar e ensinar sistematicamente a próxima geração a desejar famílias menos numerosas. Esta foi uma das conclusões do relatório Kissinger, que você pode ler, é facilmente encontrável na internet, e contribuiu também para esta virada da abordagem médica para uma abordagem das artes, da sociologia, da ciência da sociologia, um relatório importante que foi publicado 5, 6, 7, 8 anos antes do relatório, 7 anos antes do relatório Kissinger, que foi um relatório preparado pelo sociólogo americano Kingsley Davis. O Kingsley Davis produziu um relatório a respeito dessa questão populacional e publicou um relatório chamado Problemas Populacionais. As atuais medidas, as atuais políticas terão sucesso? Esse foi um artigo que ele publicou em que ele diz o seguinte, olha, esta abordagem médica que vocês estão fazendo não vai funcionar. Esta questão é paliativa, porque, como eu já expliquei na aula anterior, vocês vão ter que esterilizar, vocês vão ter que colocar DIU, vocês vão ter que atuar em cada geração. É muito mais fácil, em vez de fazer essas técnicas médicas que vocês têm que tocar diretamente na pessoa, ter um meio, uma clínica para acessar, que vocês façam mudanças na estrutura da sociedade. Mudanças no próprio modo, no modus pensandi, vamos dizer, no modus raciocinandi das famílias e das pessoas, para que elas desejem famílias menores, para que a maternidade seja um fardo. E o Kingsley Davis, que era esse sociólogo que trabalhava para as fundações internacionais, se não me falha a memória, ele trabalhava para a Fundação Rockefeller, ele publicou este artigo chamado Políticas Populacionais, os atuais programas terão sucesso, e isso depois foi publicado num livro chamado Human Society, ou Sociedade Humana. E este relatório do Kingsley Davis propôs uma série de ações, mas que batem mais ou menos com o que o relatório Kissinger disse. E o Kingsley Davis, uma das decisões práticas que ele tinha, era que tinha que se alterar a estrutura da família. Nós tínhamos que quebrar esta ideia de que famílias numerosas são boas e de que família é só uma possibilidade de pai e mãe, homem e mulher, macho e fêmea, de que nós temos que criar novas ideias, novas modalidades de família. É daí que nasce, por exemplo, a justificativa para essas fundações internacionais apoiarem a ideologia de gênero, por exemplo, e movimentos LGBTs, feminismos, etc., que quebra justamente, ou visa quebrar, pelo menos através da ideologia, a concepção natural de família, né? Quebrar, por exemplo, a ideia, outro ponto importante que o relatório do Kingsley Davis produziu em 67, era de que nós tínhamos que mudar o papel das mulheres no mercado de trabalho. Nós tínhamos que transformar a profissão no topo da prioridade das mulheres, né? É importante mencionar aqui, e eu estou muito convicto disso, de que o ser humano tem, vamos dizer assim, básica e simplesmente, assim, de maneira muito, em palavras pobres, como eu costumo dizer, 3 vocações na vida. A vocação espiritual, a vocação familiar e a vocação profissional, vamos dizer assim, da sua vida. E elas devem estar sempre
e respectivamente colocadas nesta ordem. A vocação espiritual, a sua vocação familiar e a vocação profissional por último. Se você troca essa ordem, você acaba tendo uma grande confusão. Porque, por exemplo, uma médica, ela nunca exerce a sua profissão, portanto, uma mulher, né, que é médica, ela nunca exercerá a sua profissão em casa quando ela estiver, por exemplo, no domingo, fazendo um bolo para suas amigas. Ela não vai ser médica ali, mas o que ela vai ser? Ela estará exercendo a sua vocação familiar, vamos dizer, se estiver fazendo um bolo também para a sua família, e ela inclusive vai mudar o sabor do bolo se a filha dela assim desejar. Se a filha dela não gostar de chocolate e preferir um bolo de morango, ela mudará o bolo em função da família, mas ela não será médica. Ela é mãe o tempo todo, mas ela não é médica o tempo todo. O que mostra, numa simples situação da vida, que existe uma certa prioridade na estrutura da realidade para essa vocação familiar e ainda mais uma prioridade da nossa vocação espiritual. Por exemplo, uma médica, vamos continuar mantendo este exemplo, que decide, por exemplo, por objeção de consciência, no hospital que ela trabalha, ela é uma obstetra, ela decide não abortar um caso que chegou lá, mesmo sendo apoiado pela lei, por exemplo, uma gravidez decorrente de estupro, que é amparada pela excludente de ilicitude no nosso Código Penal. Ela decide, por objeção de consciência, não fazer isso. Ela decide não fazer isso porque ela é médica, porque ela é mãe ou porque ela tem uma convicção moral, religiosa, amparada na inviolabilidade da vida, em última análise, de que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ela deixará de abortar justamente por causa das suas convicções religiosas e amparadas no direito natural, na sua convicção. O que mostra que a profissão é moldada pelas relações familiares e pela vocação espiritual. E a ideia justamente do Kingsley Davis nestas abordagens era transformar, jogar para cima, nessa ordem de prioridade, a vocação espiritual para baixo, ou até eliminá-la, colocar a vocação familiar como última e a vocação profissional em primeiro lugar. De modo que a mulher, quando se apresentasse, por exemplo, num lugar com pessoas desconhecidas, ela não dissesse: olá, prazer, meu nome é Maria, eu sou mãe, esposa, fulano de tal, eu tenho tantos filhos, eu sou cristã, católica, ortodoxa, protestante, espírita, não interessa. De modo que ela diga agora que ela é médica, que ela é professora, que ela é doutora, antes da sua própria vocação espiritual e familiar. E, na verdade, eles tiveram um sucesso imenso nisso, porque se você conhece várias mulheres, eu tenho certeza que sim, você vai ver que o âmbito profissional tem sacrificado essas duas vocações das mulheres. Elas não podem participar das igrejas em função disso, elas não podem desenvolver muito a sua vida espiritual em função da sua profissão, elas vão ter filhos mais tarde e, portanto, menos filhos em função da sua vocação profissional que está na prioridade. Elas vão decidir ter menos filhos para poder desenvolver melhor a sua carreira ou até não ter filhos. E vão abdicar dessa vocação familiar e também da sua vocação espiritual. Então, são mudanças, na verdade, que foram acontecendo através de vários meios culturais, através de novelas, através de livros, através de referências de personalidades públicas e todo tipo de alteração de comportamento ou de, vamos dizer, mainstream, né, de pensamento corrente nas sociedades, principalmente ocidental. Então esse foi o segundo ponto que o relatório do Kingsley Davis colocou. O terceiro ponto que ele colocou era que as próprias normas sexuais deveriam ser alteradas ou pelo menos relativizadas. Elas não poderiam ser mais tomadas como um absoluto. As regras morais sexuais deveriam ser um pouco diluídas. É importante mencionar aqui que o Kingsley Davis ele não era, por exemplo, um Herbert Marcuse, que escreveu Eros e Civilização e que acreditava que a liberação sexual era um caminho para a redenção da humanidade e que nós temos que dar vazão às nossas pulsões sexuais para acabar com este instinto de violência e guerra que supostamente existe em função da repressão sexual. Ele não tinha nada a ver com Marcuse. O Kingsley Davis era um sociólogo pago por essas fundações internacionais, pela Rockefeller Foundation, e que estava ali fazendo uma análise simplesmente dos fatos e propondo certas mudanças. Ele não era nem um esquerdista e nem um globalista, ele simplesmente era um empregado, né, trabalhava para as organizações Rockefeller e fez essa análise, ou seja, ele não tinha uma leitura marxista, ele tinha uma leitura socióloga no seu entender. E acreditava que as normas sexuais tinham que ser relativizadas e você tinha que desconectar a reprodução da sexualidade. De que, na verdade, o sexo, em primeiro lugar, ele é lúdico. Em primeiro lugar, o sexo, a relação sexual, ela deve surgir do desejo e não deve estar pautada, em primeiro lugar, a partir da reprodução.
E se você levar isso às últimas consequências, quando você desconecta da reprodução, o sexo, se ele for considerado em primeiro lugar uma questão lúdica, ele pode ser relativizado para qualquer tipo de relação, como por exemplo a relação homossexual, que não tem fins de reprodução, nem pode ter por causa da própria estrutura biológica do ser humano. Então essa foi uma das questões, e é por isso também que os movimentos dos globalistas, das fundações internacionais fomentam esses grupos LGBT, porque eles acabam quebrando as normas sexuais das pessoas e isso, por sua consequência, vai reduzir o crescimento populacional, que, por sua vez, segundo o entendimento deles, evitará os confrontos e as guerras, etc.